Bem-vindos! Hoje vamos pegar num tema que dá que pensar. A ideia de que morrer pode passar a ser opcional. Pelo menos para os mais ricos. Vamos fazer aqui umas pontes interessantes entre física, filosofia e os nossos sistemas sociais. A ideia é percebermos como é que as nossas ideias sobre o que é a realidade acabam, no fundo, por moldar a sociedade e até o que pensamos ser um indivíduo. Vamos tentar questionar um bocadinho esta separação entre disciplinas e aquela ideia de confundir o mapa com o território, não é? Vamos lá ver isto. O ponto de partida parece ser uma tensão óbvia entre duas grandes visões do mundo. Por um lado, a ocidental, que vê o indivíduo mais como separado numa lógica de competição, quase como se a vida fosse uma corrida. E, por outro lado, a visão mais oriental, que enfatiza a interconexão, a impermanência, e vê a vida talvez mais como uma música ou uma dança, onde o processo é que conta. Uhum. E o que é interessante é como estas visões filosóficas parecem ter um espelho nos sistemas socioeconómicos. O capitalismo quase como um filho da física clássica, newtoniana. Ou seja, indivíduos, átomos, percebes? A agirem isoladamente. Num mercado que seria regido por leis impessoais, quase mecânicas, tipo bolas de bilhar. Pronto. Sim, essa imagem é clara, mas depois a física do século XX veio baralhar um bocado as contas, certo? Com a relatividade, a quântica. Exatamente. Essas teorias apontam para um universo que é fundamentalmente interligado. E probabilístico, onde o observador e o observado não estão assim tão separados. Influenciam-se. E é aqui que surge a tal contradição. A nossa sociedade, a forma como nos organizamos, parece que ainda funciona muito com base nesse modelo antigo. Esse da separação, da previsibilidade. Um modelo que a ciência mais avançada já disse que é, no mínimo, incompleto. Ou talvez mesmo desatualizado. É um desfazamento curioso, não achas? Sem dúvida. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Liga isto ao papel da consciência. Ter uma ponte com a mecânica quântica. Aquela ideia um bocado estranha de que o ato de medir, de observar, é que escolhe a realidade que se manifesta. Também a tecnologia, na linha do que o Nicolelis defende, como uma extensão dos nossos sentidos, ampliando esta nossa interação com o real. E ainda mais longe, na ideia conceptual de retrocausalidade, uma hipótese mesmo teórica, claro, onde num universo interligado os efeitos poderiam, de alguma forma, acontecer antes das causas, o que desafia completamente a nossa ideia de tempo linear. Para explicar esta relação meio paradoxal entre matéria e consciência, usa a imagem da fita de Möbius, aquela superfície que só tem um lado, sabes? Onde dentro e fora são a mesma coisa, surgindo num ciclo contínuo. Pois, e se ligarmos isto tudo à evolução socioeconómica, a transição para algo que alguns autores, como o Varoufakis, chamam de tecnofeudalismo? A ideia central é que as grandes plataformas tecnológicas, o Google, a Amazon, etc., já não são só empresas dentro de um mercado. Elas tornaram-se a própria infraestrutura do mercado. São como feudos digitais, vá. Controlam o acesso, as regras, tudo através de algoritmos. Isso muda completamente as regras do jogo. Completamente. Os algoritmos funcionam quase como um planeamento centralizado, mas invisível. E nesse cenário, que aquelas velhas categorias de direita e esquerda começam a perder um bocado o sentido, pelo menos o sentido tradicional, sugerindo-nos uma visão mais dialética da história, onde a tecnologia empurra estas transformações nos modos de produção. É uma evolução constante. Então, o que é que tiramos disto tudo? Para mim, a mensagem principal é um desafio, um convite a repensar as nossas estruturas sociais. Será que elas estão alinhadas com esta visão de uma realidade mais interconectada? Que tanto a ciência como algumas filosofias parecem sugerir? Talvez a ilusão da separação seja mesmo o obstáculo. Gosto da imagem final, o universo não como uma máquina, mas como um organismo, uma teia de relações. Exato. E isso deixa-nos com uma pergunta no ar. Se a nossa busca por conhecimento, seja pela ciência, seja pela filosofia, nos mostra cada vez mais esta natureza unificada, interdependente. Isto levando a uma questão importante. Que tipo de sociedade poderíamos nós sequer imaginar ou construir que refletisse mesmo essa interconexão, que desafiasse a fundo as ideias de separação e competição que ainda parecem dominar o nosso mundo atual? Olha, estava aqui a dar voltas a uma coisa. Como é que pode ser? O dinheiro que devia ser só uma medida, não é? Como os quilómetros para medir distância. E de repente parece que se tornou o fim último.
A coisa em si. Uhum. A ideia de que as crises não são bem por falta de coisas a sério, comida, casas, mas por uma falha no sistema de medição. É muito estranho. É uma perspectiva fundamental, sim. Aquela analogia brutal. Ter fome porque falta dinheiro quando há comida. É como não poder viajar por falta de quilómetros. Não faz sentido nenhum. Exato. E essa distorção é central no tecnofeudalismo. Basicamente, a ideia é que o poder já não está tanto na terra, como no feudalismo antigo, mas em quem controla os dados, as plataformas, O digital. o digital. O símbolo seja o dinheiro, a informação torna-se mais real, mais valioso do que aquilo que representa. Pensemos no imobiliário, por exemplo. Pois. Deixa de ter tanto a ver com a necessidade de morar e passa a ser uma ficha num casino financeiro global, abstrato. Completamente desligado das pessoas. É essa abstração que parece definir a mentalidade de quem está no topo. E essa mentalidade da elite, que o objetivo já não é só ter mais dinheiro, mais poder, mas sim tentar transcender a própria condição humana. Quase. Tratar a morte como se fosse um problema técnico. Um problema para quem não tem recursos para o resolver. Exato. Fala-se naquele projeto neognóstico, não é? Uma fuga. Fugir do mundo material, das alterações climáticas, da instabilidade. Sim, seja para bancas de luz, para o espaço. Ou até digitalizar a consciência. Lembremos daquela frase do William Gibson, que os super ricos já nem são remotamente humanos. É uma imagem forte. Mas, e para nós? Para o comum dos mortais, o que é que isto significa? Bem, as consequências são sérias. Principalmente a erosão da identidade, do nosso eu. Aquilo que sentimos que somos começa a depender cada vez mais de validação de fora. Das grandes empresas, dos bancos, do Estado, através dos nossos dados. Quer dizer, a minha presença física já não chega. Parece que não. O valor está nos dados que geramos, em como os algoritmos nos veem e nos validam. A identidade pessoal está a ser trocada por uma identidade puramente económica, digital. É quase Uma desumanização. uma desumanização burocrática. Ficamos dependentes da máquina para existir socialmente. E essa dependência, essa necessidade de validação constante, não nos empurra para ver a vida como uma corrida. Uma corrida sem fim. Sim, uma corrida onde só interessa chegar à meta e o caminho, o processo, perde o valor todo. Aquela distinção entre prazer e felicidade. Sim, o prazer como algo rápido, oferecido pelo sistema. Uma compensação momentânea. Exato. Uma migalha. E a felicidade, aquele estado mais fundo, mais estável, torna-se quase impossível nesta lógica de competição constante. Como se a estrutura nos impedisse de parar e simplesmente ser felizes. E essa ideia de que, no fundo, a própria morte acaba por ser classista, não é? Epá, parece um murro no estômago, mas quando começas a ligar os pontos... É brutal, sim, mas faz sentido dentro da lógica que temos estado a analisar. As fontes que exploramos sobre as desigualdades e a saúde mostram isso, claramente. Não é só uma questão de biologia, pois não. Parece aquela velha máxima, não é? Morrer é coisa de pobre, mas se calhar está a deixar de ser só uma hipérbole. Parece que se está mesmo a tornar num projeto, assim, do capitalismo mais recente. Partimos desta separação entre nós e a natureza. E como isso acaba nesta tentativa de abolir a morte, mas só para alguns, para uma elite. De onde vem esta ideia? Começamos pela desigualdade que já temos na esperança de vida e depois vamos ver a tecnologia e o investimento que estão focados nisto, em prolongar radicalmente a vida. Sim, porque, olha, é mesmo importante perceber que esta desigualdade perante a morte, isto não é futurologia, já é real, já se mede. Há dados dos Estados Unidos, já num relatório de 2008, que mostravam um fosso a crescer. Entre 1980 e 2000, a diferença na esperança de vida entre ricos e pobres aumentou de quase 3 anos para 4 anos e meio. 4 anos e meio é bastante. É, imenso. E olha, um estudo finlandês foi ainda mais detalhado. Viram que as taxas de mortalidade nos 10% mais pobres eram 137% mais altas para os homens e 73% mais altas para as mulheres quando comparado com os 10% mais ricos. Portanto, esta lacuna de longevidade, como lhe chamam, é o ponto de partida para o que vem a seguir. Certo. E perante isto, a elite da tecnologia e das finanças, o que faz? Investe. Investe a sério? Falamos de nomes como o Jeff Bezos, que meteu, salvo erro, uns 3 mil milhões de dólares na Altos Labs. Exato.
E depois tens o Yuri Milner, o Sam Altman com a Retro Biosciences, o Peter Thiel também a financiar através da fundação dele. Quer dizer, há muito dinheiro a ir para aqui. E o foco é em quê? Tecnologias como a reprogramação solar, Uhum. que, explicando de forma simples, é quase como tentar rebobinar as células, pô-las num estado mais jovem. Lá está. A ideia de base é essa. É como se fosse possível rejuvenescer o corpo. E a ideia subjacente, que é mesmo disruptiva, é que o envelhecimento não é inevitável. Passa a ser visto como uma doença que se pode curar. Exatamente. E essa ideia de curar o envelhecimento, isso liga direitinho à ideologia transhumanista, que basicamente vê o corpo humano como quase como um computador, um sistema que se pode hackear, otimizar. Superar os limites da biologia. Precisamente, superar as limitações biológicas. E é curioso como isto faz lembrar aquela mentalidade que o Douglas Rushkoff descreveu no Survival of the Richest. Ele fala de como alguns multimilionários já têm planos de fuga para catástrofes globais, aquilo a que chamam o evento. O evento. Seja uma crise climática, uma pandemia. Exato. Um colapso social, qualquer coisa. E nessa lógica, abolir a morte seria, a fuga final. A separação total da nossa condição biológica partilhada. Mas essa separação, isso levanta logo umas questões éticas, gigantescas, não é? Oi, sem dúvida. O Arthur Caplan, que é bioeticista, alerta mesmo para o risco de criarmos profundas desigualdades. Ele usa esta expressão. E um fosso de longevidade impossível de transpor. Fala-se mesmo da possibilidade de virmos a ter duas classes biológicas, ou quase duas espécies, não é? Duas espécies. Os mortais comuns, como nós, e depois uma elite de ricos matusalães, com vidas super prolongadas. Isto obriga-nos a perguntar, como é que se justifica, eticamente falando, usar tantos recursos que são finitos para prolongar indefinidamente a vida de só alguns? É a questão central, de facto. E para a sociedade, quais seriam as implicações? Uma elite que não envelhece, que acumula poder, riqueza, para sempre? Uhum. Isso não levaria a uma espécie de estagnação social? Uma falta de renovação de ideias, de lideranças? Exatamente. A própria dinâmica da vida como a conhecemos seria alterada. Aquela ideia do ciclo de vida, da passagem de testemunho entre gerações, ficava tudo em causa. Portanto, resumindo um pouco, esta procura pela imortalidade opcional parece ser mesmo o ponto máximo daquela lógica de separação. É a consequência final de olhar para o universo, incluindo o nosso corpo, a nossa morte, como algo a ser dominado, controlado. É isso. Então, onde é que isto nos deixa? O que é que isto significa, no fundo? Olha, deixa-nos perante um projeto que, por nascer desta mentalidade de separação, arrisca-se a destruir qualquer ideia de bem comum, de destino humano partilhado. Se pensarmos no panorama geral, o preço desta busca pela imortalidade individual pode ser altíssimo para a nossa humanidade enquanto coletivo. Se a fronteira entre viver e morrer passar a ser definida pelo dinheiro, quais podem ser os efeitos que nem imaginamos agora? Para além das desigualdades óbvias, que já são chocantes, o que é que isto faz à nossa identidade coletiva, à estrutura da sociedade? Qual é, no fim de contas, o custo último desta busca pela imortalidade de cada um? E o mais curioso, talvez, tanto a física quântica como certas tradições filosóficas antigas parecem apontar para o mesmo. A realidade não é feita de coisas separadas, mas de relações, de interconexões, como uma teia. Uma teia. E que a grande tarefa, então, seria criar uma sociedade que refletisse isso, essa interconexão, em vez de reforçar a ilusão da separação, que a nossa economia atual parece fazer. Sim. Abandonar a ideia da vida como uma corrida, onde só conta ganhar, e abraçá-la mais como uma composição musical, onde o valor não está só no fim, na última nota. Mas em cada compasso, na riqueza de participar, momento a momento. Exato. Como é que seria uma sociedade que vivesse mesmo por essa metáfora da música em vez da corrida? Que valorizasse a harmonia do processo e não só a vitória. E ficamos com esta sensação de que há aqui um fosso enorme entre a maneira como percebemos ou intuímos que a realidade funciona, tudo ligado, tipo um organismo, e as estruturas que nós criamos, tão separadas, tão focadas nas partes. Sim, tudo em caixinhas. Exato. Então, que tipo de sociedade é que poderia surgir se levássemos essa ligação mais a sério? Como é que nos organizaríamos de uma forma mais orgânica, talvez?
mais alinhada com isto que temos vindo a falar? É a pergunta-chave, sem dúvida. Mas, atenção, acho importante não cair naquela tentação de querer já desenhar um modelo perfeito, a utopia. Sim, sim, o plano detalhado. Exato. Talvez seja mais útil explorar só alguns princípios. Princípios orientadores, quer dizer, pensemos neles como vetores. Direções filosóficas que nascem da própria crítica que se faz ao meio atual. Gosto disso. Vetores, como bússolas, não é? Em vez de um mapa fixo. 4 ideias, 4 vetores, que parecem bastante interessantes. O primeiro toca em algo mesmo fundamental: valorizar o processo sobre o resultado. Lembras-te daquela crítica da vida como uma corrida? Lembro. Aqui a ideia é mesmo virar isso ao contrário. Precisamente. É, no fundo, questionar esta nossa obsessão pelas métricas de fim de linha. O PIB, a acumulação de capital, essas coisas. Uhum. E em vez disso, o foco muda. Muda para a qualidade do processo em si, para a harmonia do processo. Quer dizer, priorizar o bem-estar, a saúde ecológica, a riqueza da experiência que estamos a viver agora. No presente. No presente. E não uma vitória abstracta quantificada, algures no futuro. É trocar a eficiência dos números pela riqueza qualitativa do caminho. Faz todo o sentido. Isso muda a própria definição de sucesso, de progresso. E se falamos em como vivemos o agora, as ferramentas que usamos são cruciais. O que nos leva ao segundo vetor, a soberania sobre a infraestrutura digital. Esta nossa dependência cada vez maior de umas quantas megacorporações que controlam as plataformas digitais que usamos para tudo. Ok. Como os senhores feudais controlavam a terra, o acesso aos moinhos, essas coisas, estas empresas hoje controlam os nossos dados, controlam os algoritmos que nos filtram a informação E moldam o que vemos, o que pensamos. e até as regras de como interagimos socialmente, economicamente, online. A soberania, o poder, não está na comunidade, está nessas empresas. E qual seria a alternativa? A alternativa é criar bens comuns digitais, Digital Commons, infraestruturas e dados que são essenciais, mas geridos pela comunidade, de forma pública ou cooperativa, Como a Wikipédia, por exemplo. exatamente como a Wikipédia. Um bem comum. O oposto de uma rede social que vive dos nossos dados para publicidade. A ideia é devolver o controle a quem usa e combater esta dependência, esta falta de transparência. Percebo. Recuperar o controle das ferramentas. Ok, então, se a forma como medimos o sucesso muda, princípio 1, e o controle das nossas ferramentas também, princípio 2, isso implica mudar a forma como aprendemos a pensar sobre isto tudo, certo? O que nos leva ao terceiro princípio, educação holística e sistémica. Como é que isto combate a fragmentação que falávamos antes? Pois, se a hiperespecialização nos fez ver o mundo aos bocadinhos, desligados uns dos outros, a solução é aprender a ver as ligações, É isso. cultivar o pensamento sistémico. Uma educação holística não é saber tudo, claro que não, mas é desenvolver a capacidade de ver as relações, as interconexões, os padrões que ligam as coisas. Ligar as áreas do saber. Ligar-nos a nós ao ambiente. Exatamente. O objetivo não é só despejar informação em gavetas separadas, é cultivar a sabedoria para navegar um mundo que é complexo e interdependente. Menos foco nas peças isoladas, mais na visão do todo. Ver a floresta, não só as árvores. Gosto dessa imagem, de ver as ligações. E essa ideia de navegar a complexidade, a mudança, leva-nos direitinhos ao último vetor, uma ética da impermanência. Isto parece ir contra a nossa busca constante por estabilidade, por controle. Sem dúvida. E tem influência de filosofias orientais, sim, mas também é um reconhecimento prático. A realidade é fluxo, é mudança, é impermanente. E temos dificuldade em aceitar isso. Muita. Uma ética da impermanência seria aceitar isso como base, em vez de lutar contra a mudança, procurar desesperadamente uma estabilidade que é, na verdade, ilusória e só gera ansiedade. A sociedade cultivaria outras coisas. Adaptabilidade, resiliência. Pensa na evolução tecnológica. Em vez de ser deixada aos interesses de quem procura o lucro rápido ou o controle absoluto, seria gerida a pensar na harmonia social e ecológica a longo prazo, reconhecendo que o futuro é incerto. A rigidez é frágil, a adaptação é que é forte. É o oposto daquela mentalidade de construir bunkers para fugir à mudança que afeta toda a gente. Ok, então temos estes 4 pontos cardeais, como dizias. Processo sobre resultado, soberania digital, educação holística, ética da impermanência. E reforçando, isto não é um manual de instruções, pois não? De todo. São mesmo direções filosóficas.
vetores que emergem da crítica ao nosso presente. Apontam caminhos possíveis, se calhar até um bocado provocadores, Sim. mas dão-nos uma visão para lá de só diagnosticar os problemas. Algo construtivo. Uma maneira de começar a imaginar como seria essa sociedade mais em sintonia com a realidade interligada. Exato. E se calhar o desafio que fica é esse, mais pessoal até. Como é que um destes princípios, mesmo que de forma muito pequenina, muito modesta, pode começar a refletir-se nas nossas escolhas, no nosso dia-a-dia, na nossa comunidade? Aquela parte sobre os determinantes sociais da saúde. Quer dizer, o sítio onde nasces, a tua classe social, o trabalho que tens ou não tens, Sim, tudo isso influencia diretamente se vives mais ou menos tempo e com qualidade. É direto. Precisamente. As diferenças nos indicadores de saúde entre ricos e pobres são abismais. Lembras-te dos exemplos? Lembro. As fontes são claras, não são acasos, são padrões sistémicos, resultam mesmo da estrutura. E isso liga diretamente àquela crítica mais antiga, quase clássica. A forma como o sistema parece precisar de criar e manter a desigualdade. O tal exército industrial de reserva. A pobreza quase como condição necessária. Sim, é questão social, não é? O pauperismo não é um acidente, é visto como uma consequência direta da acumulação capitalista. Pois. O sistema produz riqueza, mas também produz miséria e populações sedentes, consideradas supérfluas. É duro ler isto. É mesmo. Quase como refúgio humano. Uma expressão chocante que apareceu numa das leituras sobre a modernização e a forma como se lida com quem fica de fora. Arrepiante. Aquilo sobre as favelas, quase como campos de concentração modernos. É assustador pensar nisso. E essa desvalorização da vida estende-se, vimos isso na questão ambiental também, a destruição da natureza como um dano colateral aceite que afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis. Claro, sempre os mesmos. E até em formas mais recentes, como a mercantilização da atenção nas redes sociais, que outra fonte abordava, tudo parece poder tornar-se mercadoria, sujeito à lógica do lucro, até o nosso foco. Portanto, a ideia de que morrer é coisa de pobre, bem, acaba por ser a conclusão lógica e mais extrema de um sistema que mercantiliza a própria vida e as condições para a manter. Não é um desvio, parece ser mesmo a consequência. É uma conclusão dura, sem dúvida, mas que emerge da análise das estruturas e demonstra que certas soluções, aquelas que apenas remendam a superfície, sem tocar na raiz do problema, a própria lógica do capital, são insuficientes. Sim. A questão de fundo é a superação desta ordem social. Se é possível resolver isto assim. Fica a pensar se há mesmo saída de emergência dentro disto, ou se a única saída passa por algo radicalmente diferente. Algo que rompa com essa lógica. Talvez aquelas ideias ecossocialistas, tentar juntar justiça social e ambiente. Está que pensar, sem dúvida. Por onde é que a gente começa a imaginar esses princípios? O primeiro passa por pensar radicalmente o que é que nós consideramos valor. Valor. Sim, em vez desta nossa obsessão quase doentia com métricas como o PIB, que ignoram tanto o bem-estar das pessoas como a saúde do planeta, a ideia seria focar mais na qualidade das relações, percebes? Faz-me lembrar aquela abordagem de economia donut, da Kate Raworth. Não é? Exatamente. Aquela ideia de criar um espaço económico que seja seguro e justo, que garanta as necessidades básicas de toda a gente, o tal chão social, mas sem rebentar com os limites do planeta. Exatamente isso. É sair da lógica da corrida infinita pelo crescimento abstrato, que muitas vezes, na verdade, destrói valor real, para uma lógica de equilíbrio, de prosperidade partilhada, mas dentro dos limites que a natureza nos impõe. É alinhar a economia com a saúde do organismo social e planetário, priorizar o bem-estar e a resiliência do sistema todo. É uma mudança de fundo mesmo. Percebo. É um contraste enorme com a simples extração de valor que a gente vê em tanto lado. O que me leva logo à questão digital. O segundo vetor toca nisso, certo? O diagnóstico do tal tecnofeudalismo. Sim, toca diretamente. Elas não nos servem primariamente a nós, utilizadores. Pelo contrário, extraem os nossos dados, o excedente comportamental. Dados que vão muito para além do que seria preciso para o serviço funcionar. E fazem-no para criar produtos de previsão e, no fundo, modificar o nosso comportamento para benefício dos verdadeiros clientes deles, que são os anunciantes. Nós somos a matéria-prima. Visto assim, é bastante inquietante. E qual seria a alternativa, então? Para alinhar o digital com essa ideia de interconexão e bem-estar comum. A alternativa passa por criar e fortalecer o que se chama bens comuns digitais.
bens comuns digitais. Sim. Podemos inspirar-nos em modelos como a Wikipédia, por exemplo, ou o software de código aberto, ou até o movimento crescente do cooperativismo de plataforma. Interessante. A ideia é ter infraestruturas digitais geridas pela comunidade, seja de forma pública, seja cooperativa, em vez de serem controladas por monopólios que só querem extrair valor. No fundo, é devolver a soberania tecnológica aos utilizadores e às comunidades. Recuperar o controle sobre as ferramentas que cada vez mais medeiam as nossas vidas, as nossas relações. Faz sentido? E se a tecnologia e a economia nos moldam tanto assim, imagino que a forma como aprendemos também tenha de mudar radicalmente. Como é que entra aqui o terceiro vetor, o da educação? Entra de forma absolutamente crucial. Falamos de uma educação para a complexidade. Complexidade. Precisamos de superar esta hiperespecialização, que, embora seja útil em certos contextos, deu-nos uma visão muito fragmentada do mundo. O filósofo Edgar Morin fala da vidraça estilhada. Sim, é uma imagem forte. Ele defende que se deve ensinar a condição humana, a nossa identidade terrena partilhada. E, sobretudo, ensinar a lidar com a incerteza, a ver as ligações, os padrões, o todo. Ou seja, formar cidadãos capazes de pensar de forma sistémica, de navegar neste mundo interdependente, em vez de preparar apenas peças especializadas para encaixar no mercado. Exatamente. É fundamental para vivermos nessa realidade interligada que a ciência descreve, e não numa ilusão de partes isoladas. E a nossa atitude perante a própria mudança, a incerteza, é o último vetor, certo? Esse é talvez o mais filosófico, mas igualmente prático. É cultivar uma ética da impermanência, ou aquilo que o Nassim Nicholas Taleb popularizou como antifragilidade. Antifragilidade. A nossa cultura ocidental moderna está muitas vezes obcecada com o controlo, com a previsão, a eliminação do risco. Só que isso, paradoxalmente, torna-nos muito frágeis perante o inesperado. Quase como aquela mentalidade dos super ricos, não é? Que tentam isolar-se da mudança, do caos do mundo real. É isso mesmo. Essa é uma fantasia de fragilidade extrema. A antifragilidade é o oposto. É a qualidade dos sistemas que não apenas resistem aos choques, à desordem, à volatilidade, mas que se fortalecem com eles. Isto tem ecos profundos na filosofia estoica antiga, sabes? Na aceitação do fluxo constante do universo, em aprender a dançar com a mudança. Uma sociedade que abraçasse esta ética seria, então, inerentemente mais adaptável. Mais resiliente. Sem dúvida. Encararia a mudança e a incerteza não como uma ameaça a eliminar a todo custo, mas como a própria textura da realidade. Uma fonte de aprendizagem, de fortalecimento. Precisamente. Seria reconhecer que a estabilidade absoluta é uma ilusão e que a verdadeira robustez vem da capacidade de adaptação, de transformação contínua. Portanto, estes 4 pontos, economia do bem-estar, governação digital comunitária, educação da complexidade e ética da antifragilidade, funcionam mais como coordenadas, não é? Princípios orientadores, não é um mapa detalhado para uma sociedade ideal. Exatamente. São os contornos de uma possibilidade. Um convite a imaginar e talvez a experimentar formas de organização social que levem a sério a lição fundamental, que vem tanto da física moderna como da sabedoria ancestral. A realidade não é uma coleção de coisas isoladas. É uma teia dinâmica, complexa de relações. E que o nosso futuro coletivo, até a nossa sobrevivência enquanto espécie, depende da nossa capacidade de aprender a viver em harmonia com essa interconexão fundamental. Fica a reflexão, então. Como seria na prática, no nosso dia-a-dia, vivermos realmente como parte integrante e consciente dessa teia, e não apenas como peças soltas a tentar controlar o incontrolável. Obrigado por nos terem ouvido. Até ao próximo episódio. Subscrevam o podcast.